faz 100 anos, no Vale do Paraíba, na cidade de Guaratinguetá, nasceu Francisco de Assis Barbosa. Advogado, jornalista e escritor, foi eleito para a Academia Brasileira de Letras em 1970. Foi ele quem tirou Lima Barreto do obscurantismo, com uma belíssima e apurada biografia do escritor carioca. Militante passional e engajado, foi fundador da Associação Brasileira de Escritores. Lutou pela volta da liberdade de expressão para os jornalistas na Constituinte de 1946. Foi diretor do Arquivo do Estado de São Paulo e diretor do Centro de Estudos Históricos da Fundação Casa de Rui Barbosa. Na imprensa, sua atuação foi especialmente marcante no jornal Última Hora e na revista Diretrizes, cujo slogan em 1944 era "Um semanário a serviço da liberdade". Chico Barbosa não almejou ser homem rico nem homem público. Viveu cercado de amigos e se dedicando aos seus estudos e a seu trabalho, sendo autor de relevantes ensaios, artigos, conferências, prefácios e pós-fácios. Como bem o definiu Otto Lara Rezende, trabalhou, operou em favor das glórias alheias, ilustres ou modestas, obscuras ou brilhantes. Francisco Assis Barbosa dá o melhor de si quando assume a postura narrativa de um memorialista, mesmo quando o assunto não lhe seja contemporâneo e não haja sido por ele testemunhado ou vivido. No seu texto, o narrador se coloca em meio à história, equilibrando-se entre a descrição dos acontecimentos e um conjunto de analogias, exemplos, alusões e sínteses retóricas que conceitualizam os fatos, situam os personagens e qualificam o episódio. É desse métier de jornalista e da prática da entrevista, associando a colheita do testemunho oral ao manuseio amoroso e atento dos documentos escritos originais, que virá como um desdobramento em profundidade no tempo boa parte do seu trabalho como historiador. Francisco de Assis Barbosa se autodefiniu como, ao mesmo tempo, paulista de Guaratinguetá e carioca de adoção. Um caipira do Vale do Paraíba, mas com curso completo de Praça 11, Lapa, Catete e arredores. A cultura carioca de raiz mais profunda e popular. Era com isso que ele se identificava. Pertenceu, portanto, àquela geração brasileira, nascida já no decorrer da Primeira República e que, portanto, não devia mais nada ao antigo regime imperial e que incorporou à perfeição aquele sopro de radicalismo intelectual de que nos fala Antônio Cândido. Francisco Barbosa foi, sem dúvida, um grande mestre e, na minha opinião, sua obra forma ao lado dos grandes livros de Gilberto e Sérgio Buarque de Holanda. Quando comemoramos o seu centenário, nós precisamos dizer, com todas as letras, que Francisco de Assis Barbosa não deixou apenas saudade. Ele deixou um claro na história e na cultura brasileira. Esse é um momento importante para nós, na Academia, comemorar o centenário de Francisco de Assis Barbosa, um acadêmico que conviveu conosco 21 anos. Um escritor, um jornalista, um pensador, um historiador e, sobretudo, uma grande figura humana. Ele era um grande jornalista, dos grandes jornalistas que esse país teve, e um jornalista que escrevia livros de jornalismo.
não se esgotava no jornal, mas passava a atividade da imprensa, a atividade de informar, comentar também para o texto encadernado. O primeiro livro do Chico que li foi em 1959 e se intitulava, é um livro publicado em 58, Achados do Vento. Ponto de partida da minha admiração pelo seu percurso intelectual, da sua dedicação de vida inteira ao resgate da obra e da biografia de Lima Barreto, da sua sensibilidade de leitor e amigo de Manuel Bandeira, do seu domínio no cuidado e no trato da história do Brasil. Ele foi um grande historiador, ele foi um grande repórter, mas eu acredito que tudo isso de alguma maneira é resumido por essa característica fundamental. Ele foi o autor da biografia de Lima Barreto. Chico e Lima sempre detestaram o culto da arte pela arte. Foram ambos escritores militantes. Os dois se bateram contra a impostura e por isso foram antibovaristas, contra a repressão política e por isso sempre defenderam a democracia, contra o imperialismo, o que dava matizes nacionalistas às suas posições, e contra o preconceito de raça. Eis porque Chico não somente se identificou com Lima, como o redimiu, no sentido de Benjamin. Ele o acolheu em sua alma, colocou-o em seu livro e o salvou para todos os leitores, além de diferenças nacionais e de classe.